Oi! Hoje eu vou falar sobre quem deve vir primeiro na sua mixagem, o equalizador ou o compressor? Vamos lá? Beleza, gente? Direto ao ponto. Vamos começar com umas rápidas definições. Equalizador, vamos atrás de um equalizador aqui, é uma ferramenta que manipula frequências de sinais ou de instrumentos. Ele ajusta volume de diferentes frequências de um sinal. É usado para corrigir problemas dos sinais, como sobras de graves, sibilâncias, vozes anasaladas, e também é usado para dar uma coloração, para timbrar, para melhorar o som de um instrumento, de uma voz ou de um sinal de áudio. Quer saber um pouco mais sobre os equalizadores? Eu já tenho um vídeo mostrando como usar um equalizador no Reaper. Está aparecendo no link acima à direita. E compressores são controladores automáticos de dinâmica. Dependendo dos seus ajustes, eles esmagam ou comprimem um áudio e as partes mais altas do áudio são abaixadas e tudo fica num volume aproximado. Isso é útil para controlar uma voz mais gritada, uma caixa que saiu alta demais em certos momentos, e depois que está tudo meio que comprimido, meio que esmagado, você sobe o volume de tudo e consegue um equilíbrio desses sinais na sua mixagem. Os compressores também são famosos por timbrarem. Além de comprimir, você pode colocar compressores diferentes, como por exemplo, esse aqui, o Slacks, da Sonic Anomaly, que além de comprimir, ele dá uma coloração muito interessante. Então existe isso também, essa função de timbrar. E aí eu pergunto, quem é que vem antes? O compressor ou o equalizador? Muita gente pergunta isso. E eu sou obrigado pelo sindicato a dizer que depende, porque no mundo do áudio existem milhares de situações que podem ocorrer, mas olha, na maioria dos casos, pelo menos na minha experiência, eu defendo o sanduíche de compressor. Eu defendo equalizador, compressor, equalizador. E às vezes nesse sanduíche vem mais de um compressor. Você pode empilhar vários compressores se assim você quiser. Mas eu gosto de colocar um EQ antes e um EQ depois, quase que sempre. Eu explico. Um áudio recém-gravado nem sempre vem pronto e lindo. Geralmente vem com sobras. Então vamos dar uma escutada aqui, ó. Estou com a voz aqui do meu queridíssimo Neil Armstrong. E vou colocar esse EQ aqui, Rear EQ. Vamos dar uma escutada do que é que está acontecendo. Pode acontecer. Note, ó, que existe subgraves aqui rolando, que esses subgraves não fazem parte da voz. Ó. A voz está vindo até aqui, 150, 200. Então, isso aqui já é um material indesejado em relação à voz. E não é um problema da voz, nem sempre é um problema do estúdio, porque esse estúdio, inclusive, é muito bom. É porque realmente isso acontece, faz parte do nosso meio. Agora eu vou pegar a banda 1 desse Rear EQ e vou ativar. Eu fiz um high pass aqui a partir de 174 Hz. Só em colocar esse high pass aqui não vai alterar em praticamente nada o som que a gente está escutando, porque esses subgraves são mais baixos. Isso vai fazer com que a gente não consiga perceber tanto até num sistema que não tem subwoofer, mas vai fazer com que o sinal vá muito mais limpo para o compressor. Como eu falei, o compressor esmaga os volumes e aproxima tudo, o que é alto e o que é baixo, o som desejado e o som indesejado. Por isso que eu sempre coloco um high pass no começo, para não ter risco de chegar a escutar esse som subgrave, porque o compressor esmagou ele. Para eu também não ter risco de usar esse subgrave como motivo para o compressor começar a comprimir. Eu quero que ele comprima realmente o sinal da voz, e não um sinal que não faz parte do som que eu quero, que é o subgrave nesse caso, para um instrumento, que no caso é a voz, que não tem subgrave. E é por isso que eu geralmente começo com o equalizador no começo, para limpar. Eu também posso usar um equalizador não só para dar um high pass, mas para fazer correções e limpezas, eu considero fundamentais. Eu também posso timbrar se eu quiser. Então, eu vou ativar aqui algumas outras bandas que eu utilizei nesse equalizador. Então, a banda 2 está tirando um pouquinho em 1456 e a banda 3 aqui em 666. São regiões anasaladas, então a voz vai muito mais equilibrada para o compressor. E aí ele não vai aproximar frequências que eu não quero. Vamos acompanhar o sutil antes e depois da voz com equalizador e sem equalizador. Muitas coisas podem acontecer. A voz está com menos sobras. Jamais. Muitas coisas podem acontecer. Mais sobras. Desistir.
mais controlada. Certo, mas aí a gente já pode assumir que existe uma exceção. Se o som vem limpo, vem perfeito, que é raro, mas por exemplo, um som de synth, um som de piano virtual, esses sons de VSTs, você já pode colocar o compressor logo no começo e eliminar esse primeiro equalizador, né? Já não seria um sanduíche, porque provavelmente não existiria nenhuma falha para você corrigir. Claro que você ainda pode pegar um synth, abrir um equalizador logo no começo e já adicionar mais agudos, mais brilho, para aí comprimir, também não tem problema. Bom, agora eu vou ativar aqui meu Reacomp, certo? E vamos ver ele agindo. Muitas coisas podem acontecer. Perceba que no C, ele é onde ele mais atua, até porque aqui, ó, tem muito volume. Agora, ó. Beleza. Note a taxa de redução dele, está reduzindo aqui 5 dB. Vamos agora desligar o equalizador, ou seja, vamos colocar o EQ como primeiro na cadeia e ver como ele vai reduzir isso aqui. Muitas coisas podem acontecer. Reduz bem mais, porque o áudio não vem equilibrado. O som até fica prejudicial. Acompanhe. Eu acho que ele baixa de uma forma que afeta o som, fica meio artificial. E quando a gente equilibra, vamos escutar de novo. Muitas coisas podem acontecer. Bem mais natural. Bom, e aí para fechar o sanduíche, eu costumo colocar um terceiro equalizador, porque às vezes o compressor ele também dá uma bagunçadinha no som, dependendo do tipo de compressor. Tem compressores que só comprimem sem timbrar tanto, mas tem compressores que gostam de dar uma coloração. Isso é maravilhoso, eu procuro isso em certos compressores, mas às vezes é uma coloração que pode ter uma certa correção. Então, ó, nesse segundo compressor aqui, eu basicamente coloquei mais brilho na voz, depois da compressão. Vamos acompanhar antes e depois desse segundo compressor. Muitas coisas podem acontecer. Olha como o brilho, o S. Desliguei. Muitas coisas vou ligar. Podem acontecer. A voz fica com muito mais brilho e eu gostei de ter colocado isso depois do compressor. Poderia ter colocado antes também, mas nesse caso preferi moldar já com o efeito do compressor. Ok, agora eu vou ativar um outro compressor, tá? É o compressor da Sonic Anomaly, é a empresa, chama-se Slax, tá? E ele é um compressor que timbra, não só comprime, ele tem uma coloração, ele simula um hardware analógico e aí ele tem essa personalidade. Você pode empilhar compressores se quiser ou você pode substituir um pelo outro, tanto faz, é o som que vai dizer. Nesse caso eu vou substituir e vamos olhar ele agindo. Deixa eu te convidar para o workshop de mixagem profissional no Reaper. São 3 dias de aulas, ao vivo e grátis, onde eu vou te mostrar razões, técnicas e estratégias para você entrar no mundo do áudio profissional. Vamos conversar sobre as diversas formas de atuação para quem mexe com áudio, vou falar sobre equipamento inicial para quem quer começar a trabalhar com isso, vou te explicar por que o Reaper é a melhor DAW do mundo e vou mixar uma música inteira do começo ao fim, te mostrando como limpar e editar uma música, como turbinar essa música utilizando só plugins gratuitos e também como fazer automações e outras soluções criativas para deixar sua música com uma pegada comercial. Para assistir é só clicar no link da descrição e fazer o seu cadastro. Aí você vai ser direcionado para o nosso grupo de WhatsApp, onde você vai receber, além do link para assistir o workshop, um material em PDF com um resumo de tudo que vai ser apresentado. Que dia que vai ser? 14, 15 e 16 de fevereiro, sempre às 20 horas. A gente se vê lá. Valeu! Muitas coisas podem acontecer. Nota que no pico da voz, ele comprime, mas com a personalidade. Pode acontecer. Vamos tentar perceber a diferença entre os dois? Vou selecionar os dois e com Ctrl B, ó, eu alterno entre um e outro. Então vamos começar com Reacomp. Muitas coisas podem acontecer. É uma compressão um pouquinho mais exagerada e com menos personalidade. Vamos agora para os Slax. Muitas coisas podem acontecer. A voz tem mais punch, vem um pouco mais quente. Então, nesse caso, vou ficar com os Slax, mas eu repito, eu podia empilhar, podia fazer outras possibilidades aqui. Várias e várias vezes eu utilizei um compressor sutil
depois do primeiro equalizador, só para dar uma nivelada, sem muita timbragem nem personalidade, e depois coloquei um compressor que timbra. É bastante comum no meu processo de mixagem. Você pode, se quiser, também usar equalizadores que tenham uma coloração, que não seja só para equalizar. O ReEQ, por exemplo, tem pouca coloração, é mais para equalizar mesmo. Mas eu posso, ao invés de usar o segundo ReEQ, posso usar um outro plugin também tão gratuito quanto o Slacks. Esse é o PTEQX da Ignite Amps. E o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando um boost em 100 Hz, ou seja, dá um pouquinho mais de grave nessa voz, isso já depois da compressão, tá? Porque eu não quero que o compressor vá agir nesse boost, porque pode ser que fique boostado demais. Adoro inventar palavras. E também vou dar um boost aqui em 2.5 dB em 12K. Para justamente dar aquele brilho do ReEQ, que eu agora estou desabilitando ele, e colocando um calorzinho aqui em 100 Hz. Vamos acompanhar o antes e o depois. Antes. Muitas coisas podem acontecer. Depois. Muitas coisas podem acontecer. Vou ficar apertando aqui, ó, para dar o bypass, vocês perceberem a diferença. Mais magro. Jamais. Muitas coisas podem acontecer. Olha como a voz chega chegando. Desistir. Magrinho. Jamais. Principalmente se você estiver escutando de headphones. De celular, provavelmente não vai perceber muita diferença. Outra coisa, alguns compressores, como o próprio ReaComp, tá? Ele vem com uma espécie de sidechain ou com um filtro para você dizer para ele o que é que você quer que ele ignore em termos de frequências. Por exemplo, o ReaComp tem justamente um low pass, um high pass. Então você pode dizer, ó, cara, quero aplicar um high pass aqui no compressor. Então eu quero só que você comprima, sei lá, de 250 para cima, ignore os subgraves. Então, é meio que uma tentativa de você não precisar colocar um equalizador no começo. Você pode experimentar isso. Eu sou habituado a colocar um EQ, porque eu já gosto de corrigir os narizes, já gosto de dar uma timbrada, mas pode ser feito também pelo sidechain de um compressor. Beleza, vamos falar também de canal master, na masterização, ou simplesmente no canal master da sua mixagem. Você pode começar com um leve compressor antes do equalizador, porque nesse caso a gente pode presumir que na master o áudio já vem sem ruído, já vem sem sobras, mas isso não é uma regra. No canal master realmente depende, certo? E você pode também, depois do compressor do canal master, ainda colocar um equalizador para dar um boost final, uma timbradazinha final. E outra coisa, compressores não são obrigatórios. Existem sinais que já vêm processados demais. Alguns synths, alguns sinais de VSTs, algumas guitarras que já vêm de pedaleira que já tem compressão lá. Então não se sinta obrigado a ligar um compressor em todos os canais. Equalizador, eu geralmente ligo. Eu não lembro da última vez que não tinha um equalizador num canal que eu estava mixando. Provavelmente aconteceu, mas é bem incomum. E mais uma vez, obrigado pelo sindicato, tenho que dizer que depende. Sim, porque eu já vi profissionais bons e sérios começarem as suas mixagens com compressores já para nivelar o volume independente do timbre. Então são as minhas observações em relação ao que é que vem antes e o que é que vem depois. E vocês? Como é que usam os equalizadores e compressores? Quem vem antes, quem vem depois? Deixa aí nos comentários. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Quero agradecer também aos meus queridos membros do canal Reaper Brasil, que já recebem esse conteúdo com um mês de antecedência. Meu Instagram, @canal Reaper Brasil, sempre com muitas novidades. E quem gostou, curte, compartilha, que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor DAW do mundo.